Olá, boa noite. Hoje a gente vai estar falando sobre TCP, Transmission Control Protocol, que significa Protocolo de Controle de Transmissão. Ele é um padrão de comunicação para fornecer dados e mensagens através das redes. O TCP é um padrão básico que define as regras da internet e é um protocolo comum usado para fornecer dados em comunicações de rede digital. Então, para que o TCP é usado? O TCP ele permite que os dados sejam transferidos entre aplicativos e dispositivos em uma rede, e é usado no modelo IP-TCP. Ele foi projetado para quebrar uma mensagem, como um e-mail, em um pacote de dados, para garantir que a mensagem chegue ao seu destino com sucesso e o mais rápido possível. E qual seria a diferença entre TCP e IP? TCP e IP são protocolos separados que trabalham junto para garantir que os dados sejam entregues ao destino pretendido dentro de uma rede. O IP obtém e define o endereço do aplicativo ou dispositivo para qual os dados devem ser enviados. O TCP, então, ele é o transporte, ele é a transportadora e o roteamento de dados através da arquitetura de rede. Ele garante que eles são entregues ao aplicativo de destino ou dispositivo que o IP ali definiu. Em outras palavras, então, o endereço de IP é semelhante a um número de telefone ou, no caso de uma pessoa, um CPF. Já o TCP é a versão de rede de computadores da tecnologia usado para o smartphone tocar e permitir que o usuário converse com a pessoa que o chamou. Os dois protocolos são frequentemente usados em um conjunto e dependem um do outro para que os dados tenham um destino e cheguem com segurança, razão pelo qual o processo regularmente referido como TCP e IP. E como funciona o TCP? Antes de mais nada, é importante falar que ele foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para permitir a transmissão precisa e correta de dados entre os dispositivos. Então, como eu disse, ele quebra as mensagens em pacotes para evitar ter que remendar toda a mensagem caso ele encontre um problema durante sua transmissão. Os pacotes são automaticamente remontados assim que chega no seu destino. Cada pacote pode tomar uma rota diferente entre a fonte e o computador de destino, dependendo se a rota original usada ficar congestionada ou disponível. O TCP e IP usam um aperto de mão em 3 vias para estabelecer uma conexão entre o dispositivo e um servidor, o que garante que várias conexões TCP possam ser transferidas em ambas as direções simultaneamente. Tanto o dispositivo quanto o servidor devem sincronizar e reconhecer os pacotes antes do início da comunicação. Então eles podem negociar, separar, transferir conexões TCP. Como mostrado na figura, tem 3 etapas de uma conexão do cliente ao servidor. O servidor, no caso, o cliente faz a requisição de conexão para o servidor aceita e diz que aceitou, então eles começam a troca de dados entre eles, como mostrado nessas 3 figuras. Então a gente pode deduzir que o protocolo de controle de transmissão possui uma maior confiabilidade na entrega de dados, devido à sua comunicação de 3 vias, que são essas citadas na imagem. Aqui que se faz claro a sua diferença de TCP e UDP, já que o UDP só manda, o TCP manda e espera uma resposta. Então, eu vou explicar um pouco agora sobre as variações do TCP para vocês. Com a intenção de elevar o desempenho do TCP, eles desenvolveram diversas implementações, tais como Tahoe, Reno, New Reno e Vega. A Tahoe foi a primeira delas, Reno sendo uma melhoria da Tahoe, New Reno uma otimização da Reno e Vega já tendo modificações mais profundas. Começando pelo Tahoe, o Tahoe ele foi a primeira implementação do TCP a ter a inclusão do controle de congestionamento. Ele utiliza o algoritmo de Slow Start. O Slow Start ele é um mecanismo do TCP que foi desenvolvido para iniciar ou reiniciar uma transmissão. A ideia básica desse algoritmo consiste em elevar gradualmente a sua taxa de transmissão de tráfego na rede,
até que uma situação de equilíbrio possa ser atingida. E também o Tahoe ele conta com Congestion Avoidance, que seria enquanto o algoritmo lá de Slow Start aumentar a sua janela de congestionamento de forma exponencial, o algoritmo de Congestion Avoidance ele vai corresponder a um crescimento linear, de no máximo um segmento por RTT. O protocolo TCP ele gera um ACK duplicado para que ele possa informar a fonte, né, que um segmento foi recebido fora da ordem do receptor. Além disso, o Tahoe ele tem o Fast Retransmit, que, como o nome fala, é a rápida retransmissão, juntamente com as modificações no RTT. O RTT seria a duração em milissegundos que é feita uma requisição de um cliente para um server. Porém, como desvantagem, esse cara ele dispara várias vezes o algoritmo de slow start, né? Daí ele acaba diminuindo o desempenho na rede. Agora, falando sobre o segundo da lista, que seria o Reno ele é um melhoramento do Tahoe. Adicionando os algoritmos de Fast Retransmit e Fast Recovery, ele é utilizado na maioria dos dispositivos que são ligados à internet. Tanto o Reno quanto o Tahoe, eles atribuem um segmento para a janela de congestionamento, até dar um timeout. No caso do Reno, que utiliza o Fast Retransmit, a transmissão de um segmento perdido é sempre desperdiçada e executada depois que 3 desses reconhecimentos duplicados são recebidos antes de dar um timeout. E o Fast Recovery ele faz com que a janela de congestionamento aumente de acordo com o número de reconhecimentos duplicados anteriores a um novo reconhecimento. Uma desvantagem do Reno é que ele não retorna ao algoritmo de Slow Start, que quando múltiplos segmentos são perdidos e dispara o algoritmo de Congestion Avoidance, consequentemente, a redução da janela de congestionamento fica a metade do seu valor, e isso ocorre várias vezes. E o algoritmo de Slow Start ele é utilizado somente quando o timeout expira. E por último, a gente tem o algoritmo conhecido como Vegas, que ele apresenta algumas modificações mais profundas com o objetivo de melhorar o desempenho do Reno. Considerando que o Tahoe e o Reno eles reagem ao congestionamento, o Vegas ele tenta evitar o congestionamento de forma proativa. As alterações do Vegas acontecem somente do lado transmissor. Do lado receptor, a política de emissão de reconhecimentos é a mesma do TCP Reno. A ideia básica do Vegas é detectar o congestionamento nos roteadores entre a fonte e o destino antes que ocorra a perda do pacote e reduzir a taxa linearmente quando ficar iminente que a perda do pacote é detectada. E é isso e as variações.